Oi, povo, tudo bom? A internet nos deu um golpe hoje, mas a gente não vai se entregar. Como vocês tinham pedido semana passada alguma coisa sobre a África, a gente separou as histórias africanas, tá? Essas histórias africanas contadas pela Ana Maria Machado. O que acontece? Eu vi que vocês queriam entender um pouco sobre a África, sobre raça, racismo. E é muito importante a gente entender uma coisa. A África, ela é muito maior do que a raça negra. Tá? A raça negra está dentro da África, é o berço da raça negra. Mas a África é muito mais do que isso. Então, como é bom sempre começar do começo, vamos entender que há na África várias famílias, que são etnias, e elas são diferentes entre si. Algumas algumas têm algumas têm em comum a pele, a coloração da pele, mas em si elas têm muitas diferenças, inclusive, e o mais importante, inclusive de linguagem, elas falam línguas diferentes. E agora uma coisa muito importante para vocês entenderem. A língua que a gente fala, o domínio da palavra, ele é tão importante que um dos fatores para que os países mais antigos, que a raça branca, né, conseguisse escravizar os africanos, é que eles não se falavam, eles não falavam a mesma língua. Então, o que acontecia? Quando o branco ia para a África aprisionar tribos e trazer para cá, ele era muito sórdido, ele tinha uma estratégia muito cruel. Ele fazia questão de separar todas as tribos. Ele separava pai e mãe de uma família, filho da outra, entendeu? Eles não deixavam as pessoas que falavam a mesma língua vir junto. Por quê? Ora bolas. Como é que eu vou avisar alguém do perigo se eu não falo a língua? Como é que eu vou combinar com eles? Ó, a gente vai fazer uma tocaia e nós vamos pegar o capitão do mato. Eu preciso ter a linguagem para combinar. Então, quando isso acontecia, quando eles já conseguiam desenvolver uma linguagem, uma forma de comunicação, eles já estavam escravizados. Viram como é importante dominar a língua, saber falar? É muito importante. Claro que não foi só isso que fez com que os negros fossem escravizados, né? Mas isso é um fator muito importante. Outra coisa que eu queria explicar para vocês, que quando a gente pensa em África, uma das coisas que vai ser interessante, olha aqui o que esse livro traz. Egito Antigo e África. O Egito, sabe os egípcios, aqueles das pirâmides? Fica na África o Egito. Interessante, né? A maior parte das pessoas diz, não fica. Fica sim, fica na África. Então, os egípcios são africanos. Tá? Então, a África é um continente muito misterioso, muito diverso e muito maior. A questão do racismo é uma questão mais contemporânea, né? A questão desse entendimento que as raças são diferentes e merecem ser respeitadas na sua diferença, é uma coisa mais contemporânea, é uma coisa de agora, tá?